Louvado seja Deus. Cumprimentamos, amados irmãos, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos orar, dando início ao trabalho do Senhor nessa noite. E desde já, meus amados, pedindo a compreensão dos irmãos, porque as orações que nós estamos com um probleminha de internet e pode vir em algum momento a cair a conexão. Então, se cair, né, se perdermos o contato por um tempo, ou se não der mais para continuar, que os irmãos nos compreendam que a nossa internet hoje não está muito legal, não está muito boa, mas vamos orar. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso e Deus é tremendo. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai querido, Pai celestial, te agradecemos, meu Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui te louvando, te adorando, te glorificando. Vem nos abençoar nessa noite, abençoa nossos irmãos que estão nos acompanhando, nos assistindo, adorando a Ti juntamente conosco, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa noite. A irmã Ellen vai louvar o Senhor com os 2 hinos da nossa harpa cristã. E logo em seguida a irmã Cleciane também estará louvando o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. E louve a Deus, querido. Louve e adore o nome do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Hino de 305. Campeões da luz. Ré.
de cruz. Ela um dia
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar nesse espírito de adoração nessa noite. Vamos adorar o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Se sinta abraçado nessa noite pelo Espírito Santo. Quero ser como criança, te amar pelo que é.
Ele sabe o que tu precisa. E Ele não vai te abandonar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 15. Mateus 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, 21. Glória a Deus. E diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Essa passagem, amados, nos fala a respeito da mulher cananeia, de um grande problema que ela estava enfrentando e que só Jesus tinha e teve solução para a sua vida. Antes vamos orar, vamos fazer uma oração. Convido você a fazermos uma oração nesse momento. Feche seus olhos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai querido, Pai celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que foi lida aqui neste momento, pelos irmãos que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, que estão cultuando juntamente conosco, meu Pai. Que o Senhor venha falar, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar nesta hora, neste momento. Que o Senhor fale a cada coração, a cada pessoa que está necessitada de uma palavra, de uma mensagem, que está necessitada da tua presença, do teu amparo, do teu socorro. Estende, ó Pai, as tuas mãos. Visita, meu Pai, os lares, visita as famílias, visita nossos irmãos, meu Deus, aleluia, que estão, meu Pai, ansiosos para voltar à tua casa, para voltar aos cultos presenciais. Deus, em nome de Jesus, vai visitando neste momento, Pai. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meu querido e amado irmão, esse texto aqui nos fala sobre a mulher cananeia. A mulher cananeia era uma mulher que ela não era do povo de Israel. Todos nós sabemos que Jesus era do povo de Israel. Jesus era judeu. Jesus era da tribo de Judá. E Jesus veio para trazer uma mensagem diretamente para o povo israelita, para o povo de Israel, porque aquele povo foi o povo que recebeu uma grande promessa de Deus. Deus sempre teve um plano naquele povo, desde Abraão, quando Deus chama Abraão, manda Abraão sair lá de Ur dos Caldeus, e Abraão sai peregrinando até chegar na terra de Canaã. Depois ele habita em Canaã, mas não constrói uma casa, ele mora em tendas. Depois vem o seu filho Isaac, depois Jacó. Jacó vai para o Egito para escapar da fome, e ali no Egito eles crescem, multiplicam-se, torna-se um grande povo. Então ali eles são escravizados no Egito, mas Deus novamente estende as suas mãos sobre aquele povo, usa Moisés, e através de Moisés, das 10 pragas, Deus tira o povo de Israel do Egito, abre o mar vermelho, eles voltam para a terra de Canaã. Quando eles voltam para a terra de Canaã, eles começam a conquistar aquela terra, começam a conquistar aqueles povos, porque aqueles povos, de tão pecadores que eles eram, Deus havia destituído aqueles povos ali, deu ordem para que batalhassem contra eles e tirassem todos os cananeus dali, daquelas regiões. Mas Israel batalhou por um tempo, e depois de um tempo deixou de batalhar, deixou de pelejar, e deixou que alguns povos cananeus se estabelecessem ali pelas regiões. Então, dentre esses povos cananeus estava essa mulher. Essa mulher era Ciro-fenícia, cananeia, e ela não fazia parte do povo de Israel, ela era de outro povo, de um povo que costumava a partir para o lado da idolatria, da pecaminosidade, que não queria saber de adorar a Deus, adorava outros deuses como Baal e outros mais, não queriam compromisso nenhum com Deus, preferiam adorar estátuas, ídolos, demônios, espíritos e assim por diante, espíritos malignos, aleluia. Mas esta mulher, amados, ela
aconteceu na vida dela. Ela ouviu alguém falar de Jesus, porque Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele trouxe a manifestação do reino de Deus, e nessa manifestação do reino de Deus, ele começou a curar muitas enfermidades, algumas enfermidades de causas naturais, algumas enfermidades provocadas diretamente por um pecado individual, há outras enfermidades provocadas por demônios, e ele começou a curar a enfermidade e começou também a libertar pessoas oprimidas por espíritos malignos, por demônios. O que são espíritos malignos? O que são demônios? São pessoas que morreram e voltam para atormentar? Não existe isso. Quem morre não volta mais. Quem morre só vai voltar no dia da ressurreição, que pode ser uma das duas ressurreições: ou a ressurreição da vida, que é na vida de Cristo Jesus, para receber a vida eterna, ou na ressurreição, que é chamada a segunda ressurreição, a ressurreição do juízo final. Os espíritos vão voltar para o corpo, a mesma pessoa vai ressuscitar. Mas o que são espíritos malignos? Quando Lúcifer, ele se rebelou contra Deus, ainda lá no céu, e Lúcifer era um anjo. Quando ele se rebela contra Deus, outros anjos também se rebelam contra Deus, juntamente com ele, e esses anjos são expulsos do céu, e esses anjos estão aonde? Na terra, estão por aqui, atormentando as pessoas. É verdade que alguns não estão na terra, estão em um lugar no abismo, presos para serem soltos durante a grande tribulação, de tão terríveis que eles são. E esses demônios, eles têm poder de se apropriar, de se apossar da vida da pessoa. Então tem pessoas que ficam possessas. Por que a pessoa fica possessa? Talvez porque ela viveu uma vida de pecaminosidade, e o pecado acaba facilitando com que a ação demoníaca venha sobre a pessoa. Uma vida de pecaminosidade, uma vida de não sujeição a Deus. A pessoa não quer saber de Deus. Quando você não quer Deus, você abre uma porta, abre uma brecha para o inimigo. O apóstolo Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo, lá em Efésios capítulo 4, versículo, salvo engano, 27. E nós temos aqui um caso que essa mulher, participando de um povo que não adora a Deus, que não serve a Deus, mas ela está com um problema grave e sério. Qual é o problema? A sua filha está agora possessa, possuída de espíritos malignos, e ela não estava possuída apenas de uma forma influenciativa, apenas o espírito influenciando aquela jovem. Não, o espírito maligno se apossou de uma forma tal que a jovem ficava fora de si, fora do normal. E com certeza aquela mulher procurou os feiticeiros da sua terra, do seu país, procurou ali os macumbeiros, procurou quem cuidava dessas coisas, e não teve solução, não teve saída. E como naquele dia, naquela hora, Jesus estava andando ali na sua terra, inclusive é a única vez que nós vemos Jesus saindo dos territórios de Israel. Primeira vez que ele saiu quando ainda era criança, mas seus pais o levaram para o Egito para escapar da morte empretada por Herodes. Herodes intentava matá-lo, mas agora já adulto, ele mesmo sai para aquelas regiões de Tiro e de Sidom, até devido estar cansado de tanto visitar, de tanto pregar, de tanto ensinar, de tanta gente lhe seguindo. Ele sai por um pouco das terras de Israel. Mas aí quando ele chega ali em Sidom, na Síria, essa mulher, ouvindo da fama de Jesus, que é aquele que expulsa demônio, que liberta oprimido, que é aquele que resolve esse problema espiritual que o ser humano pode vir a ter, e é o único que pode verdadeiramente libertar, porque ninguém liberta, meu amado, se não for Deus, se não for Jesus, se não for o poder de Deus. Não existe uma verdadeira libertação. A pessoa pode até pegar a pessoa endemoniada e levar para um terreiro, para fazer aquelas feitiçarias, mas não resolve,
com o tempo a pessoa volta. Só quem liberta mesmo é Jesus. É tanto que Jesus diz em João 8,36: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira libertação, tanto a libertação do pecado, quanto a libertação dos espíritos malignos que atormentam o ser humano, é Jesus quem liberta. E aquela mulher escuta da fama de Jesus, e por coincidência ou cristinocidência, Jesus está passando na sua terra, no seu país, na sua nação. E o que nos chama a atenção é que essa mulher, mesmo não sendo israelita, mesmo não conhecendo muito das coisas de Deus, ela não perde tempo. Ela sai correndo aonde Jesus está, e ela sai correndo e gritando, clamando, e ela usa uma palavra-chave de quem crê nas promessas de Deus, porque ela começa a chamar: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Olha o que é que essa mulher diz, o teor do clamor dessa mulher. Chama Jesus primeiro de Senhor, e só há um Senhor que é Deus. Então ela está confirmando aqui que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus. Segundo, ela chama ele de Filho de Davi. O que seria o Filho de Davi? Seria a promessa de Deus para a humanidade, seria o Redentor, seria o Messias, seria aquele que Deus iria enviar para libertar todos os oprimidos. Aleluia! E ela agora clama para si o que é que ela pede? Misericórdia. Ela pede: Senhor, tem misericórdia de mim. E muitas vezes é isso que o ser humano mais precisa, mas necessita, é de um pouco da misericórdia de Deus, meu irmão, porque se não for a misericórdia de Deus na nossa vida, ai de nós, ai de mim, ai de você. Se não for um pouco da misericórdia de Deus se estendendo até a nós, estendendo até a nossa casa, até a nossa família, aleluia, o que seria de nós? Já disse o profeta Jeremias: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ela pede o que? Misericórdia. Meu irmão, quando você estiver aflito, quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando uma dificuldade, não chegue diante de Deus com presunção, não. Chegue com humildade e peça a misericórdia de Deus. Deus tem misericórdia de mim. A Bíblia fala de dois homens que foram orar a Deus. E um, quando ia orar, o publicano, ele dizia: Deus, eu te agradeço, porque eu não sou igual aos outros homens. Aí começa a falar de si mesmo. E Jesus fala de um outro que era um pecador. Mas quando o pecador chega diante de Deus para orar, ele diz: Senhor, nem para o céu ele tem ousadia de olhar. Ele nem olha para o céu, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E começa a engrandecer a Deus, ao invés de engrandecer a si mesmo. Jesus até perguntou: qual dos dois saiu justificado? Aí os homens disseram: eu acredito que foi o que foi mais humilde. Ele: com certeza, quem foi mais humilde. E essa mulher pede misericórdia, e depois que ela pede misericórdia para si, ela diz qual é o problema que ela está enfrentando naquela hora. Qual era o problema dela? Qual era a dificuldade? Qual era a sua luta? Ela diz: a minha filha está terrivelmente endemoniada. Talvez aquela filha esteja naquela situação por causa de desobediência a Deus, desobediência aos pais, pecaminosidade. Não sabemos o porquê. Porque para a pessoa chegar a ficar endemoniada, muitas vezes é porque deu lugar ao inimigo, ou não buscou a Deus, não se sujeitou a Deus como deveria. Porque a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 4, diz assim: sujeitai-vos pois a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ela aqui, ela não está levando até Jesus a causa, por que aconteceu aquilo com a sua filha. Ela está levando um problema. Jesus: a minha filha está miseravelmente, irmãos, ela estava muito atormentada, muito possuída. A situação dela era triste, era lamentável, e não tem solução na medicina, meu irmão, minha irmã.
A medicina, a filosofia, a ciência não tem nem explicação para isso, para problemas espirituais, não tem. E a única explicação e a única solução é Deus, é Jesus, é a palavra de Deus. Só Jesus liberta, só Jesus salva, só Jesus liberta o oprimido. Mas aí, meus amados, quando ela sai correndo a Jesus, contando o seu problema, Jesus caminhando com uma multidão, caminhando com os seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Sabe, às vezes na vida da gente, nos momentos da vida da gente, parece que Deus se cala, parece que Deus fica em silêncio, parece que Deus não está ouvindo a nossa voz. Era o que essa mulher estava vivendo agora, Jesus caminhando, os discípulos caminhando, e ele não parou. Ele continuou, não respondeu, se calou. Talvez você esteja passando por um momento assim. Você clama e acha que Deus não está lhe ouvindo, acha que Deus não está lhe escutando. O salmista Davi, ele passou por muitos momentos e ele dizia: Senhor, não te alongues de mim, Senhor, escuta o meu clamor. Ele clamava cada vez mais, mas ele não se calava, ele não se continha. Aleluia. Parece que às vezes o céu está distante, a nossa oração pesa, a nossa voz embaça. Aleluia. Não sei o que está acontecendo na tua vida, mas Deus talvez esteja falando com você que está aí nos assistindo, que está nos escutando. Há momentos que parece que Deus está em silêncio, não está ligando, não está se importando, mas eu quero te dizer, meu amado, que Deus, na verdade, está trabalhando. Deus está trabalhando. Ele pode não estar trabalhando na situação, mas Ele está trabalhando no teu coração, Ele está trabalhando na tua fé, Ele está trabalhando na tua perseverança, Ele está trabalhando na tua esperança. Aleluia. Algo você vai aprender. Depois da tribulação, você sempre aprende algo. Depois da luta, você sempre aprende alguma coisa. Aleluia. E meus amados, aquela mulher continuou gritando. Os discípulos ainda disseram: Senhor, manda que ela se cale, manda que ela se cale, despede essa mulher, manda ela embora. Mas Jesus ficou calado. E Jesus respondeu para os seus discípulos. Ele diz ali uma resposta que serviria para os seus discípulos, que nessa resposta de Jesus apenas parece, que ele exclui aquela mulher das bênçãos de Deus, da ajuda de Deus, do socorro de Deus, porque ele diz para os seus discípulos: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu imagino que os discípulos ficaram ali cheios de orgulho, cheios de presunção. Olha, Jesus veio foi para nós, Jesus está conosco, Jesus está ao nosso lado, Jesus só tem ouvidos para nós. Parece até que Jesus estava dizendo isso, mas não, você vai ver mais na frente, que Jesus estava dando uma lição para os seus discípulos, que mesmo ele tendo vindo para Israel em primeiro lugar, mas ele veio para todo mundo em segundo lugar. Ele veio para todos. Ele veio para salvar o homem e a mulher. Ele veio para salvar o rico e o pobre. Ele veio para salvar o bonito, o feio. Ele veio para salvar o alto, o baixo. Ele veio para salvar pessoas que têm altas posições, que têm baixas posições. Não importa, ele veio para todos. Aleluia. Mas os discípulos só foram compreender isto depois. Mas aí, meus amados, aquela mulher desistiu? Não. O que nos chama a atenção é a perseverança. Quer ter vitória na tua vida? Seja perseverante. Tem muita gente que não tem determinação. Começa, mas nunca termina. Começa, mas nunca vai avante. Começa sempre, mas nunca acaba. Por quê? Porque não persevera. Porque desanima. Porque qualquer luta, qualquer dificuldade já diz assim: não vai dar certo, não vou conseguir. Aleluia. Mas ela não desistiu. Quer ter vitória na tua vida? Não desista de algo que vale a pena lutar. Desista de coisas supérfluas, de coisas insignificantes. Às vezes nós lutamos muito por coisas que não valem a pena.
ou por coisas que não vão ter trazer benefício nenhum, nem presente, nem futuro. Mas ela não desistiu. Ela tinha uma filha, ela tinha amor por aquela filha, então ela estava determinada, e ela vai até Jesus. E sabe o que ela faz? Versículo, aleluia, mais adiante diz assim, versículo 25: então chegou ela e o adorou. Olha, meu amado, o que foi que essa mulher fez? Ela adorou a Jesus. Quer ter vitória? Vai adorando. Quer ter vitória? Vai glorificando. Não é murmurando, não é reclamando, não é olhando só para o problema, não. Olha para Deus, olha para Jesus, voltou e consumador da nossa fé. Adore a Deus mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade. Você orou, você pediu, você buscou, não teve resposta. Continue adorando, adore mais, se humilhe mais. Sabe o que é que significa adorar? É prostrar-se. Se prostre diante de Deus, se humilhe diante de Deus, aleluia. É isso que muita gente está precisando nesses últimos dias, meu irmão, minha irmã, é se humilhar diante de Deus, porque essa humanidade atual é uma humanidade cheia de orgulho, cheia de arrogância, é um povo que pensa que sabe tudo, que entende de tudo, só porque tem um Google que lhe dá a resposta de tudo, mas tem resposta que o Google não dá, tem resposta que só Deus vai te dar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela teve que se ajoelhar, teve que se dobrar diante de Jesus. Ela se dobrou em adoração, aleluia. E ali, quando ela se dobrou diante de Jesus, ela disse: Senhor, socorre-me. Meu irmão, olha que oração essa daqui. 2 palavras apenas. Às vezes a pessoa pensa que tem que orar 1 hora, 2 horas para Deus ouvir. Ela só disse assim: Senhor, socorre-me. 2 palavras, mas 2 palavras cheias de fé, 2 palavras cheias de convicção, 2 palavras cheias de certeza, 2 palavras cheias de perseverança, 2 palavras apenas, mas cheias de, aleluia, sinceridade. Ela está dizendo: Senhor, socorre-me. Ela está querendo dizer: Senhor, só Tu é a minha saída, só Tu és a minha solução. Como o salmista Davi muitas vezes dizia: Deus, Tu és o meu socorro, Tu és a minha fortaleza, Tu és a rocha da minha vida. Aleluia, glória a Deus. Ela não viu outra saída a não ser o Senhor. Aí Jesus, amados, ele diz outra palavra, que às vezes a gente pensa que foi uma palavra humilhante. Dá até a impressão que Jesus humilhou aquela mulher. Dá só a impressão, que Jesus não faz isso. Não é propósito de Deus humilhar ninguém. Mas Jesus disse assim, mas ele falou isso até para servir de exemplo para os seus discípulos, que ainda não entendiam que a salvação não era só para Israel. A salvação veio para de Israel atingir o mundo inteiro, aleluia. Aí Jesus diz assim: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Qual é o pai, qual é a mãe que pega um pão na sua casa, na hora da merenda, na hora do almoço, só tem pão, só tem aquele prato de comida, vai pegar aquele prato de comida que era para o filho comer e vai dar para um cachorro comer? Ninguém faz isso. Jesus está dizendo uma coisa lógica, óbvia, né? Mas os discípulos estavam entendendo: o pão, os filhos somos nós, os israelitas, e os cachorrinhos são os outros povos, são as outras pessoas, são as outras nações, aleluia. Mas a humildade daquela mulher superou todas as coisas. O exemplo que ela deu ficou registrado na história sagrada e fica de exemplo para nós que quem se humilha perante o Senhor será exaltado. Quer ser exaltado por Deus? Se humilhe diante de Deus.
A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Tiago 4,10 diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Porque Deus abate aos soberbos e aos humildes dá graça. Ele ajuda aos humildes, aos soberbos Ele abate. Aleluia. Veja bem, meus amados, quando Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, a mulher disse algo surpreendente. Ela disse: sim, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela estava dizendo: Senhor, me dá só uma migalha, é só o que eu preciso, só uma migalha do teu poder, uma migalha da tua atenção, uma migalha da tua... Meu irmão, uma migalha do poder de Deus é muita coisa. Nós não precisamos de muita coisa de Deus, não, nós precisamos só um pouco da atenção de Deus, um pouco da graça de Deus, um pouco do poder de Deus, aleluia. Um pouco do poder de Deus pode fazer muita diferença na minha e na tua vida. Um pouco da presença de Deus pode mudar a tua história, pode mudar os teus planos, pode mudar o teu pensamento, pode mudar todo o teu destino. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Até porque Deus é especialista em trabalhar através de coisas pequenas. Não, Flávio? Acho que tem alguém ali. Deus é especialista para trabalhar. Deus não precisa de grandes coisas, não, para trabalhar na tua vida, na minha vida, no teu ser, no meu ser. Veja bem, para Deus abrir o mar vermelho, o que foi que Ele usou? Deus mandou a Moisés usar a vara. Quando Moisés usa a vara, o mar vermelho se abre. Quando Sansão enfrentou os filisteus, não tinha uma espada, o que foi que ele pegou? Uma queixada de um jumento, e com a queixada do jumento ele matou 1000 soldados dos filisteus. Aleluia. Para nos dar a salvação, Deus precisou de quê? De uma cruz. A nossa salvação está representada em uma cruz. O Filho de Deus morreu em uma cruz. O Filho de Deus poderia ter vindo e sentado em um trono de ouro, em um castelo de ouro, de cristal, mas não, o Filho de Deus veio, morreu na cruz, e através daquela morte da cruz, Deus nos dá a salvação. Deus sabe trabalhar em coisas simples, em coisas pequenas, em coisas que as pessoas sabem, acham insignificante. É tanto que o apóstolo Paulo diz que Deus faz assim para quê? Para que confunda o forte, para que confunda o sábio. Deus trabalha nas coisas vivas, nas coisas pequenas, nas coisas que não são, para confundir as que são. Aí então aquela mulher: Senhor, uma migalha, uma migalha. Os cães comem das migalhas que caem das mesas do seu Senhor. Aí, meus amados, aí vem a resposta divina. Quem confia em Deus, quem espera em Deus, quem persevera em Deus, recebe a resposta de Deus. E qual foi a resposta? Então Jesus respondeu e disse-lhe... Jesus falou, deu a resposta, deu o que ela pediu, ainda elogiou aquela mulher diante de todos os seus discípulos, diante de Pedro, Tiago, João, diante dos israelitas, diante dos judeus. Jesus diz assim: ó mulher, grande é a tua fé. Olha, irmão, a fé não depende de que nação você é, de que povo você é, de que lei você nasceu. Você pode ter nascido na lei católica, pode ter nascido na lei espírita, mas você pode começar a ter fé em Jesus como essa mulher teve. Pode começar a acreditar em Jesus de todo o teu coração. Você pode ter sido a pessoa mais incrédula em toda a tua vida, você pode ser um ateu, mas você pode começar a crer em Jesus agora, se você abrir o seu coração. Aleluia. Ele diz: ó mulher, grande é a tua fé. E a fé, irmão, chama a atenção de Deus. E naquela hora Jesus deu a resposta que ela precisava, que ela queria, que ela desejava. Jesus disse: seja isso feito para contigo como tu desejas. Olha, irmão, quem fala assim
não é gago. Quem fala assim tem autoridade. Quem fala assim tem poder. Jesus está dizendo: seja feito contigo como tu desejas. Aleluia, glória a Deus. O que é que você está desejando aí, meu irmão? O que é que você está desejando, minha irmã? O que é que você tem pedido a Deus? O que é que você tem clamado, aleluia? O que é que você tem apresentado diante de Deus? Aleluia, glória a Deus. E sabe o que é que a palavra de Deus nos diz, nos garante? E Mateus registrou que desde aquela hora, na hora que Jesus disse assim, seja assim, o que é que ela queria? A libertação da sua filha. Jesus não precisou ir até onde a filha dela estava. Jesus disse apenas, seja feito assim. Na mesma hora, a filha dela, que estava possessa de demônios, os demônios começaram a sair. O demônio não resistiu à palavra de Jesus. Mesmo estando distante, ele disse, seja feito como tu deseja, e o demônio sai, e o demônio obedece, querido. Aleluia, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Você sabia disso? Quando Deus manda, até o diabo obedece, e ele tem que sair. Quando Jesus manda, quando Jesus chega, quando Jesus ordena, não tem demônio, não tem diabo, não tem espírito maligno, não tem nada que possa resistir, meu querido, a ordem, o poder de Jesus Cristo. Não é nosso não, é de Jesus, porque é Jesus quem liberta, é Jesus quem cura, é Jesus quem salva, é Jesus quem opera na minha e na tua vida. Entrega a tua vida a Jesus aí, deixa Ele operar na tua vida. Alabacantaramaná. Essa semana eu ouvi uma história, só para terminar, vou contar aqui essa história, de uma mulher que estava passando uma luta muito grande. Seu marido morreu e ela ficou viúva com 7 filhos. Uma viúva com 7 filhos, ela não queria dar os filhos, não queria se desfazer deles. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, uma mulher ficou viúva com 7 filhos. Ela não tinha como trabalhar para sustentar os filhos, ou pagar uma pessoa para ficar com os filhos enquanto ela trabalhava. E ela começou a vender o que tinha para dar de comer aos filhos. Mas a única coisa que ela disse que não ia vender era o rádio. A única coisa que intestia os filhos. E quando acabou a comida, e quando não tinha mais nem o que vender, ela começou a interter os filhos com o rádio, ligava o rádio, eles passavam o dia ali brincando ou escutando o rádio, se intertia e esquecia da fome. E ela começou a orar, pedindo a Deus ajuda. Deus me ajuda, Deus me socorre, Deus olha a minha situação, olha os meus filhos, não deixe que eles venham morrer de fome. E ali, depois que orou, passou uma hora orando, clamando a Deus, foi ouvir o rádio. E quando ela estava ali ouvindo o rádio, ela ouviu ali uma promoção de um supermercado. Hoje o supermercado tal está completando tantos anos, e a pessoa que ligar agora vai ganhar uma feira, um mercantil, uma cesta básica. Aí a mulher pegou e ligou. Opa, pegou o telefone, ligou. Aí a do mercantil fulano de tal, é assim, é verdade que vocês estão dando uma cesta básica para quem ligar agora? Sim, é verdade, estamos dando. Mas conte sua história. Ela contou que estava viúva, 7 filhos, os meninos já estavam há dias com fome, não tinha mais nada para eles comer, nem um pão, nem um ovo. E eles se comoveram com a história que ela contou. E o dono do mercantil ouviu também a história. Só que o dono do mercantil era ateu. Era ateu. E ele disse, eu vou aprontar uma para essa mulher. Aí, como ele era ateu, e ela estava acreditando em Deus, olha, mas eu estou orando e Deus está providenciando comida. Por isso que
Aleluia. É bênção de Deus essa feira que eu vou receber. É providência de Deus. É Deus que está mandando. Ah, é? Aí o dono do mercantil disse assim: ah, é? Vamos ver. Aí o dono do mercantil, amado, mandou encher um caminhão cheio de mercadoria, cheio de móveis, cheio de coisas. E mandou dizer aos funcionários dele: olha, vocês vão entregar esse caminhão lá de mercadoria. Não vão entregar só uma cesta, não, é um caminhão. Mas quando ela perguntar quem foi que mandou, vocês vão dizer o seguinte: foi o diabo que mandou. Vocês vão falar que foi o diabo. Aí um disse assim: eu não vou falar isso não, senhor. O outro também, nem eu. Se vocês não falarem, vocês vão para fora. Mas vocês demitiram, tem que falar que foi o diabo que mandou. Aí, meus irmãos, os homens ficaram meio assim, chateados, mas foram. Foi fazer a entrega. Chegaram na casa da irmã, ela ficou feliz, alegre. Olha, viemos deixar aqui a cesta que você ganhou, mas não só a cesta. Nós trouxemos aqui um caminhão de mercadoria para você e seus filhos. E tem mais, ainda tem um emprego lá no mercantil, esperando por você, é só a senhora ir lá. Aí eles descarregaram o caminhão, entregaram. A irmã, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, agradecendo a Deus. E os homens não falaram nada, ficaram calados. Ela agradeceu aos homens, agradeceu a Deus. E quando eles iam saindo, ele disse: rapaz, a gente tem que falar, senão vamos perder o emprego. Então vamos falar, vamos dar o recado do patrão, vamos lá. Aí olharam assim para ela: ei, senhora, a senhora não vai perguntar quem foi que mandou esse caminhão de mercadoria para a senhora, não? Que a senhora só ganhou uma cesta e veio um caminhão de mercadoria. E ela: não vou não. Mas por que a senhora não quer saber? Não quero não, meu filho. Porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia, desse jeito. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Alabacita, aleluia, aleluia. Confie em Deus, confie em Jesus, meu irmão. Tenha medo não. Tenha medo da situação que está acontecendo, não. Confia no Senhor. Deposita a tua confiança em Deus, pede a Deus ajuda, pede a Deus misericórdia, pede a Deus uma saída, confia no nome de Jesus. Jesus tem poder. Se Jesus quiser abrir uma porta, Ele abre. Se quiser fechar, Ele fecha. Aleluia. Se Ele quiser te curar, Ele cura agora. Ele cura todo tipo de doença. Ele liberta o oprimido, Ele salva o perdido. Pode ser o homem mais perdido do mundo, mais pecador, o pior ser humano do mundo, Jesus pode salvá-lo. Se essa pessoa entregar a vida a Ele, entregar a alma a Ele, confia em Jesus, confia em Deus, crê em Deus, crê em Jesus. Aleluia. Ele é a saída, Ele é a confiança, Ele é a nossa vitória, o nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Adora Jesus. Será que você pode adorar Jesus aí por um minuto? Você pode adorar o nome de Jesus? Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Aleluia.
a presença de Jesus, do que a presença de Deus, do que a glória de Deus. Aleluia. Jesus socorreu aquela mulher. Aleluia. Ele pode perdoar. Aleluia. Confia nele. Acredita nele. Essa situação vai mudar. Essa história vai mudar. Aleluia. Glória ao povo de Deus. Dele, a poder dele, a unção dele. Ele é cheio de misericórdia e de graça. Aleluia. Meus queridos, vamos orar nesse momento. Glória a Deus. Vamos orar. Quero orar por você que está aí nos assistindo. Quero orar também pela mãe da irmã Antônia, a mãe da avó da Ivan, né? Que está enferma, está no hospital. Está lá em Fortaleza. Vamos orar aqui também pela irmã Laurinete, pela irmã Nete. A irmã Nete vai passar por uma cirurgia. Já está em cirurgia. Menos uma vesícula, né, irmã? Vesícula ataca, é terrível, né? Ainda mais numa época dessa, né? Em plena pandemia, uma crise dessa, mas agora Deus já está providenciando tudo. Graças a Deus a irmã já está sendo operada. Mas vamos orar, entregar a vida dela nas mãos de Deus. E se você conhece alguém, apresenta essa pessoa agora aí. Ore aí a Deus agora. Você sabe de alguém que está sofrendo com essa pandemia, vá orando. Graças a Deus, aqui nós temos muitos irmãos que já passaram por essa doença e já estão curados. Muitos irmãos aqui já estão curados, muitas pessoas. Aleluia. Cremos que essa pandemia vai embora em nome de Jesus. E logo, logo, os trabalhos, a igreja do Senhor vai estar voltando ao normal. Vamos orar. Peça oração em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai querido, Pai celestial, quero te apresentar, meu Pai, os irmãos que aqui estão, meu Deus, realizando esse trabalho. Que o Senhor venha recompensar cada um, meu Deus, com a tua graça, com o teu poder, com a tua presença.
com a tua providência. Os irmãos que estão nos acompanhando, nos assistindo no Facebook, no Instagram, Pai, visita agora, Senhor. Visita agora com o teu amor, com a tua misericórdia, com a tua graça, com o teu poder. Aleluia, aleluia. Oh Jesus, vai enchendo seus corações de fé, de esperança, de alegria, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha, meu Deus, para as pessoas que estão enfermas, vai curando, Senhor. Cura, Jesus, cura em teu nome, Jesus, em teu nome, em teu nome. Vai curando, vai curando, vai curando, vai repreendendo todo mal. Vai repreendendo, meu Pai, esta enfermidade, essa Covid-19, todas as outras enfermidades também. Cura, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. Teu é o poder, a honra e a glória. Aleluia, cura, visita os hospitais. Vai curando os irmãos que estão enfermos. Aleluia, vai repreendendo a febre, vai repreendendo a dor de cabeça, vai repreendendo a dor nas costas, a dor nas pernas, vai repreendendo, meu Pai, a pressão alta, vai curando a diabetes, vai curando o câncer, vai curando, vai arrancando. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, arabacandaramaná. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, te pedimos aqui pela irmã Nete, Senhor, que está passando por uma cirurgia, Pai, abençoa, seja com as tuas filhas, aleluia, que seja o Senhor ali naquela mesa de operação, Senhor, é o médico dos médicos, abençoa tua filha, abençoa tua serva, aleluia, aleluia, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, xarabacantaramaná. Pai, te pedimos, Senhor, pela mãe da irmã Antônia, que é a avó da irmã Edivan. Oh, meu Deus, tem misericórdia dela. Irmã Antônia, pede oração por ela. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor visite, que o Senhor cure, que o Senhor faça obra. Aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir que o Senhor repreenda esta praga, repreenda este mal. Alabaxarabacantaramaná. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queremos te pedir, meu Pai, aqui também, Senhor, aleluia, pelo efeito que essa pandemia, Senhor, negativo também está causando, que é na economia. Queremos te pedir aqui pelos empresários, pelos comerciantes, pelos empregados, pelos empregos, meu Deus, que a economia venha se recuperar, que os comércios venham reabrir, que as pessoas venham readquirir o seu emprego, a sua fonte de renda. Pai, em nome de Jesus, Deus, aleluia, o Senhor é o Deus da providência, é o Senhor que provê o pão, o sustento, o alimento. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa os comerciantes aqui da nossa cidade, abençoa nossos irmãos aqui da igreja, Senhor, que são empresários, meu Deus, que são comerciantes, aleluia, vai visitando a cada um, vai ajudando nas suas finanças. Nossos irmãos aqui que são empregados, que dependem, aleluia, do seu trabalho, para o seu sustento, para a subsistência da sua família. Vai abençoando nossos irmãos, vai abrindo as portas para eles, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que não venha faltar o pão, que não venha faltar o alimento, que não venha faltar, meu Deus, aleluia, o necessário, que não venha faltar, meu Deus, aleluia, a luz, a água, o gás, meu Deus, alabacantaramaná. Oh, meu Deus, e no mais, Senhor, que não venha faltar a tua presença, que é o que nós mais carecemos, que é o que nós mais precisamos. Nos enche da tua presença, nos enche da tua graça, nos enche do teu poder, nos cobre com a tua misericórdia, que a tua bondade, Senhor, nos siga, aleluia, como diz lá no Salmo 120, no Salmo 23, no versículo, aleluia, lá no final, que diz que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Que a tua bondade, que a tua misericórdia nos siga, esteja conosco, que as tuas bênçãos, Senhor, nos acompanhem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós te pedimos, Deus Pai Todo-Poderoso, e te agradecemos por tudo. Amém, glória a Deus. Amém, meus queridos. Deus abençoe, Deus abençoe meus irmãos que aqui estão, aleluia. E domingo, esteja conosco aqui também, culto de louvor e adoração. Você é nosso convidado para domingo estar conosco. Hoje não foi possível transmitir pelo YouTube, mas se Deus quiser, domingo transmitiremos. Mas você pode ver mais tarde. Mais tarde nós vamos postar o culto de hoje no YouTube. Vai lá no YouTube,
e a DVC, Assembleia de Deus, Vida em Cristo, Paraipaba, lá no YouTube. Aleluia, você pode ver os louvores, o culto, a mensagem. Aleluia, pode fazer o seu devocional, adorar a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Receba a bênção apostólica. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos, desde agora e para sempre. Amém? Glória a Deus.